Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. O meu nome é Milena Rodrigues e este canal é um canal de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Como vocês estão? Passaram bem a semana, o mês? Como está sendo a evolução de vocês? Vocês que estão acompanhando os vídeos, estão conseguindo olhar para dentro através das reflexões que eu trago, com base na PNL, na hipnose clínica ou mesmo e principalmente na psicanálise, né? Como funciona a nossa mente, com base nos nossos registros arcaicos, no espelhamento, projeção, negação, entre diversos outros. Em vez de olhar para fora, olhar mais para dentro, olhar para fora como um modo de entendimento de si mesmo, né? Buscar o que você precisa melhorar em si. Vocês estão conseguindo fazer isso? Bom, muito bem, então, porque a gente aprende diariamente. Como você está se sentindo? Você está se sentindo animado, feliz, bem, pleno, né? Com força para conquistar os seus desejos, com força para conquistar os seus objetivos, né? Se não tiver, eu entendo você. Eu também já fiquei por muito tempo em isolamento, processando coisas que não estavam ao meu alcance, processando situações que eram de outras pessoas, que pessoas externas, que pessoas de fora colocavam para mim. E eu me peguei várias vezes com um peso que não era meu, até eu entender que eu tinha que olhar para mim. Passei por muitos momentos de depressão, ansiedade, entre outros, como eu já citei aqui, principalmente porque eu sou filha de pais narcisistas, né? Já contei algumas histórias aqui. Então não foi fácil, não foi um processo fácil. Assim como para vocês também talvez não seja, mas o mais importante é vocês olharem para si, entenderem, eu preciso cuidar de mim. Já peguei tudo que é do outro, que veio do outro, agora eu processo, jogo fora o que não é meu e pego o que é meu de verdade, o que vem de mim, quais são os meus desejos, as minhas vontades, os meus sonhos, o que é que eu posso realizar daqui para diante. Bom, tá? Então faça isso. Tá meio triste, tá assim? Escute uma música animada. Cuidado só com frequência, tá? Então coloque uma música que vai realmente te animar. Música clássica é maravilhosa. Rock, se você gosta de rock, também é muito bom. Porque são tipos de estilos de músicas que vão ativar o seu hemisfério direito e esquerdo e ativar essa força de vontade. Evite músicas tristes, evite músicas que falam muito sobre traição. Se você gosta, não tem problema nenhum, mas evitem nesse momento que você estiver mais deprimido, coloque uma música um pouco mais animada, tá bom? Um rock, a batida do rock estimula você a ir para frente, te dá um impulso. A música clássica vai acalmar o seu sistema nervoso e você vai conseguir ter um foco maior, tá? Então, as músicas mais indicadas são essas, com um sonzinho de guitarra, bateria, que vai ativar o seu sistema. Ou então, se estiver muito acelerado, com ansiedade, recomendo uma música clássica. Mas ouça uma música, dance, se divirta, porque você vai fazendo isso, os seus hormônios da felicidade, a serotonina, dopamina, vão ser reativadas naturalmente, tá? Então, você fazendo esse exercício diário, você mesmo vai ganhar força e você vai estar mais feliz, mais animado para alcançar seus objetivos. Bom, hoje o vídeo é mais curtinho, tá? É uma reflexão. Ah, bom, a gente, não sei se você conhece Thomas Edison, que foi Thomas Edison. E aqui eu vou pegar essa referência de Thomas Edison porque ele falou uma coisa muito legal, importante e que vai servir de base para você refletir sobre como está a sua vida e os seus projetos, tá? Bom, Thomas Edison, não sei se você conhece, pode dar uma pesquisada também, foi o criador da lâmpada incandescente, a lâmpada que a gente usa hoje em dia. Embora na maioria das casas hoje em dia a gente tenha a luz fluorescente, mas a lâmpada fluorescente só foi uma vertente da lâmpada incandescente criada por Thomas Edison. Bom,
Antes de Thomas Edison conseguir fazer funcionar a lâmpada incandescente, né, porque antigamente viviam de lampiões, de velas e outras fontes de iluminação. Então, Thomas Edison ele criou a lâmpada elétrica e foi tentando até fazê-la funcionar. E ele conseguiu. Bom, é a lâmpada que a gente usa, né, hoje em dia. Bom, quando ele conseguiu fazer a lâmpada funcionar, alguém entrevistou ele e fez uma pergunta, a seguinte pergunta: quantas vezes você errou para conseguir fazer a lâmpada funcionar? Para conseguir fazer a lâmpada funcionar? A resposta de Thomas Edison foi a seguinte: eu não errei 1000 vezes, eu acertei as 1000 vezes. Um exemplo, tá? Não foi bem esse número, mas aqui é só como exemplo. A pessoa perguntou: você errou 1000 vezes, né, para conseguir fazer a lâmpada funcionar? E ele respondeu: não, eu acertei 1000 vezes, porque as 1000 vezes eu sabia como não fazer. Da mesma forma, né, que a resposta dele, ele conseguiu, através das inúmeras tentativas, fazer a lâmpada funcionar. Isso tem um paralelo com a PNL e tem um paralelo de como a nossa mente funciona, e eu já falei para vocês aqui 500 mil vezes, né, muitas vezes, né, que o nosso cérebro ele aprende por repetição e imagem, repetição e imagem. Então, conforme ele foi tentando fazer a lâmpada funcionar e não dava certo, automaticamente o cérebro dele já sabia que aquela maneira não era a maneira que ia funcionar. Então ele tentava outra, e tentava outra, e tentava outra, e tentava outra, até que ele conseguiu fazer funcionar. Talvez de forma consciente ele não se desse conta, mas o inconsciente dele já havia registrado aquela informação de que daquele jeito não dava certo. Então ele tentava de outro, e de outro, e de outro, e de outro, e de outro, até conseguir fazer a lâmpada funcionar. Da mesma forma, você, quantas vezes será que você não desiste de projetos ou de algum projeto que você queira muito, ou dos seus sonhos, dos seus desejos, porque não deu certo uma vez? Né? Será que você é essa pessoa que desiste? Pegue o exemplo de Thomas Edison. Thomas Edison tentou milhares de vezes até conseguir fazer a lâmpada funcionar. Outros inventores, outros pesquisadores, outros criadores também tentaram 1000 vezes, milhares de vezes, centenas de vezes até fazer dar certo. Isso funciona quando você quer abrir um negócio, isso funciona quando você está fazendo um trabalho, isso funciona quando você está escrevendo um livro, isso funciona quando você está fazendo um projeto, seja qual for o seu desejo. Quando você desiste, você está simplesmente falando para você mesmo: eu não consigo. E o cérebro ele aprende por repetição. Se você não consegue, ok, você não consegue. Agora, e se você mudar essa sua perspectiva e começar a pensar: se o outro consegue, se Thomas Edison conseguiu e milhares de outros criadores, inventores conseguiram, eu também consigo. Mude a sua perspectiva, mude o seu paradigma, mude a forma com que você enxerga, com que você se enxerga. Porque se você falar eu sou um fracassado, sua mente inconsciente não sabe distinguir se você está falando por falar ou se você está falando porque realmente é aquilo. E sua mente inconsciente vai acreditar. Vai acreditar naquilo. Eu sou um fracassado, então ok. Você é um fracassado, então não precisa tentar. Mude. Mude esse conceito. Eu consigo. Se outro conseguir, eu consigo. Ah, mas não deu certo dessa vez. Farei de novo. E faça de novo, e faça de novo até se tornar fácil. Porque Richard Bandler, que é um dos criadores da PNL, junto com John Grinder, ele fala o seguinte: você não sabe que você sabe. Entendeu? Então, talvez você não saiba que você sabe. E você só vai saber que você sabe fazendo. Então, faça. Faça e faça de novo e faça de novo até ficar muito bom naquilo. E você vai ver quão fácil vai se tornar. E fazendo uma coisa, vamos supor, você quer abrir um negócio e não deu certo. Faça, faça, faça quantas vezes for impossível. Você quer escrever um livro? Escreva quantas vezes for impossível. E você vai ver que você se torna muito bom naquilo. E vai ficar muito fácil depois de você fazer, de você realizar todos os seus sonhos. Porque você vai ter impregnado e registrado no seu inconsciente que é possível, que você pode, que você é capaz, que você consegue. Então,
A reflexão de hoje é: você quer desistir ou você quer continuar? Seja a pessoa que quer continuar. Continue tentando, continue fazendo, faça, tá? Faça de novo, faça de novo, faça de novo. Você vai ver que a sua vida muda, porque você mudou o paradigma, você mudou a perspectiva, você mudou o pensamento que você tinha sobre você mesmo, tá bom? Hoje é uma dica muito rápida, é isso. Próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre outros assuntos, principalmente trazer um pouco mais sobre o transtorno de personalidade narcisista parental, que é o foco do canal, né? Mas espero que o vídeo de hoje tenha acionado um alerta para você e te motivado a começar. Comece nesse momento, tá bom? É isso. Se você tem uma história legal de dor, superação ou quer uma dica minha aqui, conte-me sua história, conte qual é a sua dificuldade, conte-me qual que por exemplo, algo que você tenha, uma dúvida que você tenha, deixe-me no e-mail que está na descrição do vídeo, conte-me por lá e eu vou trazer aqui no canal para você uma resposta ou contar sua história para que você também possa ajudar outros e assim a gente se fortalece, tá bom? Muito obrigada, espero que a reflexão acione uma luz na sua cabeça, assim como a lâmpada de Thomas Edison, né? E que você consiga ter muito sucesso na sua vida, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, até mais.